teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola. Deus abençoe vocês grandemente. Vamos orar, agradecendo a Deus pela noite de paz que tivemos. Bem-vindo, Wesley, Deus abençoe. E nós já estamos agora iniciando a nossa escola. Deixa eu ver como é que está a recepção aí. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver como é que está a voz. Se está saindo bem a voz, se você puder dar uma nota aí, é bom, né? Amém, já estou ouvindo aqui, tá tudo bem, graças a Deus. E vamos já estar orando para iniciar a nossa escola. Hoje nós vamos ter um assunto empolgante, sobretudo para nós pastores, né? Que é como devemos nos portar, com que objetivo e propósito. Amém, queridos? Vamos orar para iniciar, um pouquinho atrasado, mas aqui estamos. Pai Celeste, nós te agradecemos a noite de paz que nos concedestes, entregando nas tuas mãos esse dia, Pai, é o dia do Senhor. Abençoa-me nessa transmissão, capacita-me para transmitir esta aula,
também os teus filhos que vão estar recebendo, abençoa, Pai, que eles possam receber e ser edificados e abençoados pelo Senhor. Pai Celeste, nós te agradecemos, não deixa faltar a tua graça, a tua presença nas nossas vidas. Hoje vamos aprender como Paulo tratava a igreja de Tessalonicense, a igreja de Tessalônica, Pai, e que possamos ser abençoados. Abençoe os que já estão comigo, os que ainda vão chegar, que em tudo o teu nome seja glorificado, o teu povo edificado e abençoado. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero dar o bem-vindo a todos que já estão comigo. Deus abençoe vocês grandemente, não é? E faça o seu comentário aí. Estou tentando abrir aqui para podermos também saber as pessoas que estão comigo, que o meu retorno aqui hoje não está muito bom, não. Vamos ver como é que faz. Ocorreu um erro, tente novamente. Vamos ver. Não estou conseguindo, não. Então eu vou ficar sem retorno hoje. O retorno é bom que eu posso cumprimentar os irmãos que estão chegando, né? Vai colocando aqui que o meu retorno não está bom. Então, louvado seja o nome do Senhor. E nós já vamos cantar o hino de abertura. Amém, queridos? Então, vocês que estão comigo, sejam bem-vindos. Deus abençoe. E vamos, então, já estar adorando o Senhor com este louvor de abertura. Vamos, jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Jovens alunos de escola, nós queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, vem, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Oh, Jesus, ser presente na escola, e que sempre descubra que feito muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui estamos para a nossa aula de hoje. Amém, queridos? E o assunto é empolgante, não é? Vamos aprender, nós, sobretudo pastores, né? E os membros também, porque muitos dos nossos membros hoje e amanhã poderão estar ministrando. Bom, o nosso tema hoje é a integridade do ministério de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje nós vamos ler todos os versículos deste capítulo 2, não é? O capítulo 2 tem 20 versículos. Abra sua Bíblia aí
em 1 Tessalonicenses capítulo 2, 1 a 20. Eu passo a ler. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o fundo. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundície, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porque nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisses dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso, também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus, porque também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma e outra vez e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Porque qual é a nossa esperança, o gozo, ou coroa da glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois a nossa glória. Aleluia, né, queridos? Paulo, neste segundo capítulo, ele está exatamente escrevendo para consolar os cristãos de Tessalônica que estavam sofrendo grande perseguição, não é? E ele mostrou que a perseguição, a luta, a prova
nunca jamais deve tirar de nós o alvo e o propósito de servirmos a Deus e sermos fiéis aos seus ensinamentos. Vamos à introdução. 1 Tessalonicenses 2 destaca a defesa do ministério de Paulo e sua profunda afeição pelos tessalonicenses. Ele relembra sua conduta íntegra, motivações puras e amor sacrificial, comparado a um pai e mãe durante sua breve estada, exortando-os a permanecerem firmes na fé, apesar das perseguições. Destaca a integridade e o amor pastoral de Paulo ao pregar o Evangelho, defendendo seu ministério contra acusações. Ele enfatiza que sua motivação foi agradar a Deus e não aos homens, agindo com carinho como pai e mãe e sofrendo perseguições sem desistir. Porque às vezes quando as coisas apertam, a nossa tendência é desanimar, não é? Nós somos humanos, não é fácil mesmo lidar com o povo. Jesus teve, não é, naturalmente opressão, oposição, não foi fácil. Se nós olharmos a vida ministerial, eu já estou no ministério há 54 anos servindo ao Senhor, não é fácil. Não é? Eu louvo a Deus, queridos, porque o Senhor nunca me deixou sozinho. Se Ele me deixar sozinho, eu não dou um passo. Mas é aquilo que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então agora Paulo passou muitas provas, mas olhando para Jesus, né? É como ele diz lá no capítulo de Hebreus, né, 12, e nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. É curioso que quando ele fala em testemunhas, ele não está se referindo às pessoas em torno dele, mas referindo-se ao capítulo 11, onde aqueles mártires, aqueles que serviam ao Deus, sofreram perseguição, mas permaneceram firmes. E é isso que Deus espera de nós, espera de você, espera de mim, porque as lutas nós vamos ter sempre. Como disse o próprio Jesus lá em João 16, não é? O que ele diz lá? No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, não é fácil. A luta vem, a prova vem, mas uma coisa eu digo para vocês: Jesus não nos deixa sozinhos. Quando a gente pensa que está sozinho, vem o socorro de Deus para nos ajudar e sempre nos ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos seguir. 1 Tessalonicenses 2 ensina sobre a integridade no ministério cristão, destacando que a pregação do Evangelho deve ser motivada pelo amor, sem ganância ou busca por aprovação humana, visando agradar a Deus. Esse é um ponto muito interessante, porque o povo quer ser agradado, não é? Ou você faz a vontade do povo, ou você faz a vontade de Deus, porque cada cabeça tem uma ideia, não é? Diz que se você quiser conhecer uma pessoa, dá poder a ela. A hora que a pessoa está no poder, ela faz o que ela acha, o que ela pensa. Ela te suporta na liderança, mas a hora que ela toma o poder, ela vai aplicar as ideias dela. E para que nós não tenhamos essa preocupação, nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Eu sempre vou repetir o que o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 4, se a minha memória não me trai. Deixa eu ver se é um 4 mesmo. Não, não é não. Quer comar... Não, desculpa. O texto que ele fala, que agora fugiu o versículo da minha cabeça, mas ele fala assim, né, que se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. A memória hoje de manhã não vai ser boa, não. Não é 4:11, voltou o texto. Graças a Deus. Porque às vezes a memória falha, mas ela volta também. É 1 de Pedro 4:11. Ó. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá,
para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. É a palavra, está na nossa mão. Você instrui pela palavra. Você prega uma doutrina. Quantas pessoas, eu aprendi quando fiz o seminário, existe duas palavras, né? Exegese é com S e a exegese é com X. A exegese é quando você pega o texto sagrado e traz para a tua compreensão. O que mais existe é isso. Você pega um teólogo, ele tem uma hermenêutica. Você pega outro, ele já tem outra. Cada um enxerga onde entende e ensina como verdade. Eu já vi líderes, doutores até, pregando que a gente contraria as escrituras no seu contexto. Mas a hora que ele quer pregar sua hermenêutica, ele esquece o contexto e a lei que exige do intérprete, do pregador, sempre pregar, não é? Usando a palavra e o contexto da palavra. E que nós aprendemos que texto sem contexto é pretexto para heresia, não é? E como é bom a gente ter essa submissão ao Espírito de Deus, estudar a Bíblia, estudar os idiomas. É muito importante ouvir um teólogo, um doutor, que tem conhecimento do português, das línguas originais, mas ele procura, examina muitos livros e tem muitas ideias na cabeça dele, depois acaba tropeçando na própria palavra, porque se for depois com calma examinar, ele tropeçou na palavra. Muito bem, então o que nós precisamos é ser amantes da palavra. Está escrito na palavra, use, fala, mas não está escrito. Por mais que o pregador seja instruído e preparado, ele deve sempre estar e se preocupar e estar na palavra de Deus e só na palavra de Deus. Porque quando ele fica só na palavra de Deus, o que acontece? Ele tem uma mensagem maravilhosa que edifica, porque o que Deus quer da gente é isso mesmo, né? É que a gente pregue a palavra, viva a palavra, ensine a palavra e o Espírito Santo vai trabalhando nas vidas, não é? Então Paulo dá essa introdução, essa explicação, não é? Esta carta que dá sequência aos seus ensinamentos é basicamente assim: ei, Tessalonicenses, vocês estão indo bem, continuem firmes, não percam a esperança. Ele expressa sua gratidão por eles, ensina como viver uma vida que agrada a Deus e fala sobre a ressurreição dos crentes. Porque você sabe que a mensagem forte da igreja primitiva era sobre a ressurreição, porque muitos deles viram Jesus morrer e depois viram Jesus voltar. E isso, com certeza, dava assim aquela força para eles saírem e pregarem sobre Jesus. Não um Jesus morto, mas um Jesus que morreu, mas ressuscitou. Ele, Paulo, expressa sua gratidão por eles ensinar como viver uma vida que agrade a Deus e fala sobre a ressurreição dos crentes. Vamos lá, vou aproveitar aqui um comentário de Eduardo Galvão. Vamos ver aqui. O ministério de uma pessoa não será inútil se ele tiver motivos puros, se buscar a aprovação de Deus e se amar seu povo com o amor abnegado de uma mãe e o amor encorajador e corretivo de um pai. Veja bem o que esse professor falou. Parece que os motivos de Paulo para ir a Tessalônica foram atacados depois de sua partida por gentios pagãos e por judeus apegados à sua fé tradicional. Paulo mostrou o que os tessalonicenses sabiam, que sua pregação não havia sido vã. Ele fala isso lá em 1 Tessalonicenses 9, porque eles mesmos anunciam de nós com a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, mas anunciou sua mensagem diante da oposição, incluindo a dolorosa experiência de ser açoitado e lançado na prisão em Filipos. Quando ele chegou pregando
na cidade de Filipos, ele foi preso, aí se apanhou, está lá em Atos 16, 22 a 24. E a multidão se levantou unida contra eles, que era Paulo e Silas, né? E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes assegurou os pés no tronco. Foi uma noite de glória, porque eles, açoitados, todos marcados pelos açoites, eles louvaram a Deus. Foi quando Deus entrou naquele cárcere, né? Porque Deus intervém, não é? A manifestação de Deus, às vezes, nas nossas vidas, elas são evidentes. Acontecem coisas que só Deus pode fazer, não é? Sobrenatural, não é? Aí você diz assim, pastor, mas isso foi antigamente. Não, não é antigamente, não. Hoje o Senhor intervém também. O que é preciso é que eu e você estejamos nas mãos de Deus, fazendo o trabalho de Deus para a glória de Deus, não é? E não se acovardando diante das perseguições e lutas, né? E vocês sabem que os cárceres abriram, não é? Quando o carcereiro viu todas as portas abertas, ia se suicidar. E Paulo pula e diz, não te faça nada, que todos nós aqui estamos. E quando ele viu aquela manifestação extraordinária, que não foi coisa humana, mesmo ele mesmo se converteu e disse, que devo fazer para ser salvo? Então, está aí, né, a intervenção, a manifestação de Deus, porque, queridos, a igreja ela tem que ser sobrenatural. Hoje eu vejo muitas explicações, muitos querendo mostrar, provar a igreja, sem deixar que Deus intervenha com o sobrenatural. Mas o Deus de sempre, o Senhor disse lá em Hebreus 13:8, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O mesmo Deus que estava com os apóstolos está conosco. O mesmo Deus que curava lá, cura hoje. Mas pastor, a gente já não vê, meu irmão. Hoje nós estamos muito assim, pessoas que só crê no que pode ver, quase que a gente tem que apalpar. A fé, ela foi modificada, era o firme fundamento das coisas que não se vê e prova das coisas que se espera que não se vê. Mas hoje não, a gente quer ver, quer explicar, quer encontrar cientificamente, provar a Bíblia, provar Jesus. Você não vai conseguir bons resultados. Às vezes você contém muitos membros e poucos cristãos de verdade transformados pelo poder de Deus. Então, o que acontecia com essa igreja de Tessalônica? Ela estava abençoada, ela ouviu a palavra, ela creu na palavra, pregava a palavra com a fé que o Deus que estava lá com os anteriores estava com eles também. Eu continuo aqui. Somente os incrédulos questionaram os motivos de Paulo na tentativa de enfraquecer a fé dos cristãos tessalonicenses. A resposta de Paulo foi bem diferente da nossa. Ele deixou que o seu testemunho falasse por si mesmo. Uma simples crítica ou um olhar repulsivo podem ser como um balde de água fria em nosso testemunho. Que Deus nos ajude a anunciar as boas novas dele em Cristo, a despeito da perseguição que enfrentamos, não é? Respondendo às críticas contra os seus motivos para pregar, Paulo afirmou ter usado a verdade, não o engano. Seus motivos eram puros, não eram fruto de imundícia. Sua apresentação era feita com sinceridade, não com fraudulência. Uma palavra usada também como referência a uma isca para pegar peixe, sugerindo engano. Em contraste a essa crítica, Paulo afirmou que ele e seus colaboradores eram mensageiros aprovados, missionários que as provações revelaram ser sinceros. O ministério que ele tinha não era escolha pessoal deles, mas designação de Deus. Você foi chamado, você foi escolhido para servir a Deus, você está servindo a Deus com aquela
certeza de que está fazendo a obra para Deus? Ou você está cheio de críticas, está cheio de mandamentos humanos? E às vezes, irmão, nós temos que agradar os homens. Eu não vou agradar os homens, mas às vezes para agradar a Deus nós desagradamos os homens. Não estou pregando rebelião, não estou pregando, mas às vezes nós temos líderes que não creem no poder de Deus, não é? Quando eles veem alguém se manifestando, isso é fanatismo, para com isso. Eu vi uma vez um pastor mandar um profeta calar a boca, que não era Deus, e era Deus falando. O fim dele foi tremendo, que eu não quero comentar, não é? Porque, irmãos, Deus fala, Deus usa. Eu fico olhando, me lembro, quero contar para vocês as minhas experiências, não é? Eu tinha assim, ultimamente, que a gente fica assim, tanto envolvido com tanta coisa, que acaba perdendo um pouco da sensibilidade ao Espírito Santo. Quando eu vi, às vezes, uma irmã levantar no meio do culto e entregar uma palavra que eu queria mandar parar, né? Mas eu ficava assim, que eu via depois que Deus estava usando aquela irmã. Mas isso daí quebra a liturgia do culto, irmãos. A liturgia do culto é coisa que nós criamos. Deus intervém. Eu tive possibilidade de ver isso. O pastor Paulo Roberto estava presente, né? Ele há de se lembrar disso. O pastor José Valério já dorme com o Senhor, e o pastor Sebastião Batista Frost também estavam presentes, mas já dorme no Senhor. Nós chegamos em Paraguaçu Paulista, né? O pastor José Valério abriu as escrituras lá no livro de Mateus 25, ele ia falar sobre as 10 irmãs. Quando ele abriu as escrituras, Deus me deu uma visão. Eu falei, pastor, dá licença, e contei a visão. Olha, irmãos, o pastor Valério leu o texto, mas não conseguiu pregar. E Deus salvou muitas almas, muitas manifestações de Deus. Não vou contar tudo, né? Porque eu quero contar exatamente a experiência quando nós nos retemos. Eu estava no Parque Paulistano, aqui uma das nossas igrejas, e quando eu estava ali assistindo o culto e tal, de repente uma pessoa veio à frente. Quando ela veio à frente, Deus me mostrou, Deus calçou a pessoa, botou um sapato nos pés dele. Eu vi aquilo tudo acontecer. Eu disse, mas eu não vou interromper, o irmão está ministrando, depois eu falo. Não é? O que aconteceu? Aquela pessoa aceitou Jesus ali, oraram, quando terminou de aceitar, ele foi embora. Eu falei, ai meu Deus, eu não contei. Depois eu contei, mas fiquei comigo. Às vezes um vaso de Deus vai até quebrar um pouco a liturgia. Mas não pode, calma lá. Tudo bem, vamos instruir, mas e se Deus quer falar? Eu vi Deus intervir e vi a minha falha. Hoje não, hoje dá licença, eu tenho que contar uma visão, eu conto mesmo. Mas se a gente tem uma revelação, tem uma visão, que é exatamente a intervenção de Deus. E quando Deus intervém, tem um porquê. Mas a igreja tem que estar no óleo, o pastor tem que estar sensível ao Espírito, porque se ele tiver o Espírito Santo, não vai deixar ele errar. Mas se ele tiver só, vamos dizer, na visão da liturgia, de que tem que cumprir, olha o horário, eu ficava muito preocupado com o horário do culto, e eu sou enérgico nisso, mas às vezes Deus vai levar o tempo que Ele quiser. Eu vou me lembrar isso, que me desculpe vocês aí, que vem as experiências. Há muitos anos, todo São Miguel só tinha sede, e eu tinha o privilégio de ver aquela igreja lotada nos primeiros domingos, que era Santa Ceia, vinha gente de todos os lados, não é? E eu estava ali, só que às vezes eu queria ter, era um dia de trabalho de 9 da manhã às 18 horas, mas às vezes passava. Me lembro como se fosse hoje, era um domingo, eu cheguei na igreja e disse, hoje esse culto vai terminar às 18 horas. Determinei que ia terminar às 18 horas. E o culto foi acontecendo, muita graça de Deus. Quando deu 18 horas, um profeta subiu no púlpito e disse assim para mim, terminou o teu culto, eu vou começar o meu, assim mesmo. Estou falando para vocês diante de Deus. E o pessoal da Zona Sul vai se lembrar disso, não é? E o que aconteceu com aquele culto? Eu olhei para o profeta e naquele momento Deus visitou uma irmã, ela começou a ser visitada, visitou outro.
Eu vou dizer para você uma coisa, deu meia-noite, a igreja lotada, e eu mandando o povo embora, que não ia ter condução para eles, e o povo disse, não pastor, essa glória não, como quem diz, hoje o banquete a gente não vai. Meia-noite terminou o culto, ali eu aprendi, nunca mais eu disse que ia terminar o culto 18 horas. Eu tenho pessoas que chegaram lá na região deles, vou me lembrar do pastor José Ramos, a família toda, naquele tempo todos vinham congregar aqui na sede, e ele disse que chegou lá, não tinha mais ônibus, e eles eram um grupo, como é que ia ser? Como é que eles iam poder ir de táxi com pouco dinheiro? Não é? E quando ele estava pensando assim, conversa com o pastor José Ramos, o pessoal da Zona Sul, de se lembrar, de repente veio um varão e disse, você, o último ônibus já foi. Pegou, parece que R$50, e naquele tempo, R$50 era muito dinheiro, viu, gente? Porque o nosso real, com o tempo, vai perdendo valor, né? Mas naquela época tinha. E o que acontece? O que acontece é o seguinte, queridos, que esse homem deu R$50 para eles. Eles alugaram o carro para levar. Eles, quando chegou lá, gastaram 45. Aí disseram, 5 é dízimo. Né? Depois eles pararam pensando, mas quem é aquele homem? De onde veio aquele homem com aquele valor que nós precisávamos e deu, e até o dízimo está na nossa mão para entregar. Foi uma coisa tremenda. Eu aprendi. Mas às vezes a gente se esmorece um pouco. Mas o nosso Deus é o nosso provedor. E a igreja precisa viver, né? Precisa viver nesse estado de espiritualidade, não é? A igreja tem que entender que ela tem a sua parte natural, naturalmente que ela tem, mas ela tem que viver o sobrenatural de Deus na terra. Como era a igreja? Ai, mas a igreja esfriou. Esfriou é que nós temos nos transformado muito tradicionais. Pode dizer, mas vocês não são pentecostais? Ou da Pentecostal quer dizer 50 dias? Meu irmão, expressões que o povo adota. Quando ele fala pentecostal, é aquele povo que busca, que ora, que deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Há exagero? Em todo lugar tem os exageros, mas o exagero é do homem, porque Deus trabalha dentro da perfeição, e se nós deixarmos, Ele nos usa para a sua glória. Então, a preocupação de Paulo com a igreja de Tessalônica era essa. É porque eles estavam abençoados. Aqui, Paulo negou que a sua visita aos Tessalonicenses tenha usado lisonjas. Olha só. Pelo contrário, pregou com ousadia que todos eram pecadores que precisavam de ser salvos pela graça de Deus. Suas pregações não serviam como pretexto de avareza, ou seja, como uma máscara para esconder a ganância. Aqui ele apela a Deus como sua testemunha, porque ninguém poderia examinar seus motivos. Além disso, ele e seus companheiros não estavam buscando louvor, nem desejando posições de autoridade. Paulo nem exercia o seu direito ao suporte financeiro. Está aqui em 1 Coríntios 9, 3 a 14. Me dá licença que eu vou ler, e como da outra vez, eu vou ficar fazendo por etapas, não é? 1 Coríntios 9, 3 a 14, eu passo ali. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber, não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Olha só, ele está fazendo uma exposição. Quem jamais milita, quer dizer, combate a sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens. Segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve de lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser partilhado.
participantes. Deixa eu parar um pouquinho aqui e fazer um comentário ligeiro com vocês. Temos um ministério. Aqui em São Paulo nós temos 10 igrejas. O que o pastor Gênesis faz? Cada igreja trabalha, né, consegue levantar os seus recursos e administra. Dão uma percentagem que eu tenho que pagar contas de contador e mais alguns acertos que tenho que fazer, como os fins gerais. Então eu recolho esse valor para fazer esse atendimento financeiro. Mas, queridos, eu nunca vou lá dizer aonde você colocou eles lá. Cada congregação administra os seus valores, não deve. E os valores que eles têm colocado na poupança é particularmente deles. Eu já disse isso para eles e eles sabem. Estou com eles, eu estou com 40 anos aqui em São Miguel, não é? Mas muitos anos, logo depois, porque essa reunião que eu fazia, eu devagarzinho vi que eu tinha muita dificuldade. Aí fui abrir trabalho na Zona Sul, na Zona Leste, no interior, como Mogi Guaçu, esses irmãos trabalham. E quando a igreja não tem fôlego, eu ainda mando recurso para ajudá-los, que é isso que a gente faz. Porque aquilo, nós não trabalhamos pelo vil metal, né? Eu estou com interesse. Uma vez um colega de uma denominação, por sinal muito grande e forte, disse para mim, você faz errado, você devia recolher os valores todos com você. Eu falei, não, porque eu lembro sempre dessa palavra, certamente que por nós não estás, não atarás a boca ao boi, né, que trilha o grão, né? Porque a lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente de nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra, que é o pastor que está trabalhando lá no campo, deve lavrar com esperança, e o que debulha, deve debulhar com esperança de ser participantes. Ora, eu tenho igrejas do Ministério de São Miguel Paulista que a renda é maior do que a sede, a membresia é maior do que a sede. Glória a Deus, eles estão trabalhando. Não manda tudo para mim, não. Fica lá. Eles administram, eles prestam conta, sim. Dão conta, tá assim e tal, né? Porque nós temos que fazer a declaração de renda e nós temos que dar, e a coisa apertou agora, né? Pela essa nova tributação, lei da nova tributação, a partir de janeiro de 2026, as igrejas vão, né, que é isenta de imposto de renda, mas não é isenta de declarar, tem que declarar. E cada igreja minha, do Senhor, que eu sirvo, né, que eu não digo que eu não mando, eu sirvo. Eu chego nessas igrejas, sento no banco, se o pastor me der oportunidade, se não, o pastor presidente está aqui, vai dar a benção, eu vou lá dar a benção apostólica, saio todos felizes, porque que bom que eles não dependem de mim para tudo, eles dependem do Senhor. É isso que eu ensinei e ensino a eles, depender do Senhor e ter a palavra de Deus na mão. Obviamente que nós temos instruções particulares, mas é a palavra de Deus que domina cada igreja, cada pastor. Agora é isso daqui, não é? Eu não vou criticar os ministérios, estou dizendo a maneira de eu trabalhar é essa. E não adianta você vir me convencer que não vai acontecer, porque eu estou na palavra, né? Então tá aí, né? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais. Paulo estava falando isso, mas ele mesmo não fazia. Se outros participam deste poder sobre vós, porque não é mais justamente nós, mas nós não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aí é que está, manter os missionários. Hoje, por exemplo, nós vamos tirar a oferta de missões, e eu sou contundente, os missionários do campo, eu atualizei o salário dele, né, porque a gente tem que fazer isso e ajudá-los nas necessidades. E é com alegria muito grande. Eu vou ler 2 Coríntios 11, 7 a 11, né? Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus.
Paulo, ele fazia tudo, ele tinha a profissão de fazer tenda, fazia tenda para o seu sustento dos seus companheiros, para não pesar as igrejas. Isso também é importante, mas não tem errado você ser ajudado pela igreja. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, em tudo me guardei, devo ser pesado e ainda me guardarei. E como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo, Deus sabe. Ele era muito perseguido, não era fácil o trabalho de Paulo. Irmãos, só misericórdia. Mas uma das igrejas que ajudou e sustentou Paulo foi Filipos, né? Os filipenses, louvado seja o nome do Senhor, queridos. A hora terminou e eu vou deixar a continuação para o próximo domingo. Em nome de Jesus, nós estaremos, né, no próximo domingo, continuando essa aula. E vocês vão ter paciência, porque é assim mesmo, né? Eu estou com o esqueleto da aula pronto, mas o Espírito Santo vai dando e eu vou entregando para vocês e espero que vocês sejam muito abençoados. Hoje eu não estou com deu problema aqui no meu celular de retorno e eu não consegui ter nenhum retorno, não sei quem está aí comigo, mas de qualquer maneira vocês estão aí, não é? E eu sei que são muito bem-vindos. Deus abençoe vocês mas grandemente mesmo, né? E que em tudo o nome do Senhor seja glorificado na vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas nós agora vamos estar encerrando. Eu já vou estar chamando o louvor para nós então darmos continuidade. Mas foi um prazer enorme estar com vocês nesta manhã, né? Louvado seja o nome do Senhor. E no próximo domingo nós estaremos dando continuação a esse trabalho. Agora eu estou convidando vocês para nós cantarmos o 137 do Cantor Cristão. Amém? 137 do Cantor Cristão. Vamos ver aqui se eu consigo abrir, que meu material aqui está muito devagar, mas vai dar. Vamos lá? Enquanto, ó Salvador, teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, amados? Deus abençoe a todos. Estaremos continuando essa aula no próximo domingo, se Deus quiser, amém? Mas hoje, ao meio-dia, nós temos o clamor do meio-dia, não deixe de sintonizar. Às 18 horas, temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. E nós estaremos transmitindo o culto de missões da nossa sede e todas as nossas igrejas, nos seus endereços, estarão levantando a oferta de missões. Temos os missionários no campo fazendo uma obra extraordinária, não é? Graças a Deus, né? Estamos trabalhando na Bolívia com o nosso
Raimundo Cupertino e o pastor Aleph, seu filho, e também em Rondônia. Louvado seja, Guajará-Mirim no Brasil e Guaiará-Mirim na Bolívia. E que templo enorme, Deus abençoe o nosso pastor Raimundo. Hoje ele vai estar pregando na igreja de São Bernardo do Campo. Estará lá contando o seu testemunho pessoal. É um homem que tem enfrentado uma batalha muito grande. Ele, sua esposa, sua filha, Salete, Noemi Cortez, Salete Cortez, né? Juntos fazem uma obra extraordinária, uma equipe que trabalha com eles lá. Louvado seja o nome do Senhor, não é? E temos também o pastor José Martins Filho com o seu pai, José Martins pai, Joseberto, seu irmão, Jean, um grande pregador, um jovem que tem despontado como um grande pregador, fazendo um grande trabalho em Pernambuco, lá nas cidades vizinhas, tem aberto bastante trabalhos, graças a Deus por isso, não é? E louvado seja o nome do Senhor. E no Piauí nós temos o pastor Josezito. Eu quero pedir oração pelo pastor Josezito, pela sua esposa e irmã Maria. É um trabalho muito difícil onde eles estão. Eles estão na cidade de Novo Santo Antônio, ela fica a 120 quilômetros de Teresina, que é a capital, não é? E é uma cidade pequena, ela só tem 3.000 habitantes. E ele abriu um trabalho, compramos um terreno juntos lá, construímos um templo, está lá o templo, Casa Pastoral, Alto Longar, ela já está mais próxima, ela já está a 80 quilômetros de Teresina, né? E a cidade é maior, ela tem 8.000 habitantes. Então está ali, pastor Paulo Roberto, junto com a igreja de São Miguel Paulista, está ajudando esse varão lá. Só que agora nós estamos orando, que ele está sentindo necessidade que Deus coloque um obreiro na cidade de Alto Longar, para dar mais assistência àquele trabalho, que ele sair lá de Novo Santo Antônio, junto com a esposa, para dar assistência, está um pouco assim, apertado. Então vocês orem pelo nosso pastor Josezito e sua esposa irmã Maria, não é? Que estão ali lutando já há muitos anos, e estão ali firme quanto uma rocha, mas a idade vai chegando e as forças vão terminando. Eu cheguei aqui em 1987, eu pegava um carro, fazia 6.000 quilômetros, saía daqui, ia para o Rio, para Minas, para Bahia, Pernambuco, Piauí, rodava, voltava, rodei 6.000 quilômetros. Hoje eu estou fazendo com muita dificuldade 5, 6 quilômetros, então a força, o vigor vai acabando, não é? E se nós não fizermos um trabalho, como Jesus ensinou, né? Que ele disse, né? Fazer discípulos de todas as nações, discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então é nosso dever. Quando eu cheguei em São Miguel em 87, criei um livrozinho de obreiro e saía com os obreiros lá na Bahia. Pastor Ataíde Dias Bastos, ele tinha um ônibus que saía de Rafael Jambeiro para Santo Estevão, cidade, Rafael Jambeiro, roça. Ele levantava às 5 horas da manhã, passava um mês com ele lá, e levantava no mesmo horário com uma apostilhazinha, botava na mão dele, vamos e vamos. E hoje nós temos uma igreja forte em Rafael Jambeiro, espalhada por diversas cidades, né? E um homem de Deus ativo, que esse homem, sua esposa, irmã Ceci, obviamente que o irmão dele, né, o ajuda também, e outros obreiros, mas a grande verdade é que esse homem, Deus o tem segurado nessa liderança lá, é uma bênção muito grande, graças a Deus por isso. Por isso é que ele diz, prepara os obreiros, né? Ele mesmo preparou aqueles obreiros. Ele teve 3 anos e meio com eles e foi embora. E esses obreiros evangelizaram o mundo, graças a Deus. Essa é a minha visão. Preparar o obreiro e deixar ele fazer a obra do Pai. Porque a obra do Pai não pode ficar dependendo de um homem só, não. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, missões está no coração de Deus e precisa de estar no nosso coração também. Amém? Nós já estamos caminhando para o encerramento. Deus os abençoe. Logo mais às 18 horas nós vamos transmitir o culto de missões também aqui da nossa sede.
não é? E então, 16 horas começamos com a nossa escola e às 18 horas é o nosso, que os nossos trabalhos vão, em geral, das 16 horas às 20 horas. Mas, como eu disse, às vezes passa um pouquinho, porque eu tive uma experiência muito forte quando disse, tem que terminar. Quem sou eu? Quem é o homem para determinar o que Deus vai fazer? Ali, aquela lição, terminou o teu culto, eu vou começar o meu. Que exemplo, que lição eu recebi de Deus. Eu ainda sou um pouco enérgico e peço, né? Agora que eu não posso parar a obra de Deus, nem homem nenhum pode, né? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos encerrando, Deus abençoe. Agora eu queria conhecer os aniversariantes. Você fez aniversário essa semana? Parabéns. Deus te abençoe, multiplique essa data por muitos e muitos anos, na presença do Senhor, não esqueça, né? Porque é na presença do Senhor, como diz o Salmo 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus abençoe. Vou dar um até logo mais para você. Não deixe de congregar, porque os desagrejados estão em falta com Deus, né? Porque quem criou a igreja não foi homem, não. Sob esta pedra, que é Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja não precisa ter medo de nada nem de ninguém. Vai e faz o trabalho, porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Amém, queridos? Então não deixe de congregar, não deixe de orar pelo seu pastor, seu ajudador. Nós, pastores, cometemos falhas, somos homens, mas há uma coisa em nós, que é a unção de Deus, e quando você toca num pastor, você está tocando no próprio Deus, porque ele colocou e ele tira. Se ele não estiver atendendo os propósitos, ora por ele, porque Deus vai corrigir. Se ele não aceitar, vai substituir. Mas é Deus quem substitui, não é você não. Não é? Muito cuidado quando você fizer política contra o ungido do Senhor. Porque eu tive essa experiência. Eu cometi um erro uma vez na igreja. Eu gosto muito de compartilhar minhas experiências. Cometi um erro, corrigi uma pessoa que estava sendo usada por Deus. E quando ele se levantou contra mim, o Senhor disse que ele ficasse, com ele eu é que vou tratar. No outra reunião, eu reuni a igreja e pedi perdão a ele na presença de todo mundo, porque eu tive uma visão naquele dia. O que você viu, pastor? O que eu vi? Serafins, anjos, aquele séquito. Quando eu cometi aquele erro, eu vi saindo de dentro da igreja aquela presença gloriosa. Naquele momento diante, o culto foi frio. E guardei no coração. E no outro domingo, que eu reuni com o mesmo povo, eu, diante do povo, pedi perdão ao irmão e à igreja. E comentei o que eu vi. Porque, irmãos, quando Deus te mostra alguma coisa, tem um porquê, um propósito. Não é? E quando você não conta, você vai pagar o preço. Eu tenho pago quando não conto. Mas deixa para lá, que eu quero comentar não, porque às vezes, quando a gente comenta, né? Eu falo, então foi por isso. É isso mesmo. Mas louvado seja o nome do Senhor. Vamos guardar a palavra do Senhor no coração. A Bíblia diz assim, examinai tudo e retei o bem. Você pode ouvir o pastor Gênesis e sempre examinar nas Escrituras. Será que o pastor Gênesis está pregando, está ensinando, tem base na Bíblia? Aí eu vou convidar vocês, como está em Atos 17, ser bereanos. Os bereanos examinavam todos os dias nas Escrituras para ver se o que os apóstolos ensinavam tinha base nas Escrituras. Isso é lindo e maravilhoso, não é? Mas jamais se levante contra o pastor. Deus vai cuidar dele, mas você tome cuidado, porque você pode tocar não no homem, mas na unção. E aí você vai pagar um preço, e às vezes, cara, eu vi pessoas pagar preços caros. Não vou comentar porque não edifica, mas o conselho vou dar. Muito cuidado, porque Deus coloca e Deus tira. Aprende com Davi. Quem era Davi? Quem era Saul? O Senhor já tinha ungido Davi. Davi já estava ungido. Teve uma vez que Saul procurava ele para matar. Quando ele teve Saul na mão para matar, o coração dele ele tremeu, que ele não ia tocar no ungido do Senhor. Deus tocou em Saul, mas ele não tocou. Por isso ele é chamado e conhecido um homem segundo o coração de Deus.
Aprenda isso. Que o erro de alguém, seja pastor ou seja quem for, o Senhor vai cobrar, mas deixa nas mãos do Senhor. Faça a obra do Senhor, faça o serviço do Senhor, ajuda ele, com maneira simples, amável. Converse, pastor, não era melhor assim? Mas não chega com aquela voz, vamos dizer assim, de quem condena, de quem espizinha, não. Fala com cuidado, pastor, será que está certo isso? Será que não era? Seja sábio, porque na tua sabedoria, com certeza Deus vai te usar poderosamente. Amém, queridos? Eu vou encerrar, que meu horário já foi, comecei atrasado e já estou terminando atrasado também. Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Até o próximo domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, nós te agradecemos pelos momentos que passamos com os teus filhos nesta aula, Pai. Que ela tenha vinda do teu Espírito, Senhor, que eu creio que veio mesmo para abençoar todos que já assistiram e que vão assistir depois. Quero entregar nas tuas mãos e pedir, Pai, abençoe cada lar, cada família, cada igreja, cada pastor, cada irmão, cada irmã, e que sejam edificados e abençoados. Abençoa também a nossa nação brasileira, os poderes constituídos e, sobretudo, a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Abençoa, Pai. Eu oro com ação de graças e, em nome de Jesus, abençoa os aniversariantes e multiplica essa data por longos e longos anos. Em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.